E se eu te dissesse que as coisas que hoje consideramos normais já foram consideradas estranhas ou até mesmo chocantes? Neste vídeo, vamos levá-lo a uma fascinante viagem no tempo para descobrir 10 coisas que antes eram consideradas normais, mas agora parecem totalmente bizarras. Prepare-se para se surpreender com o quanto a sociedade evoluiu. Você está pronto para descobrir essas coisas estranhas e fascinantes? Vamos lá! Roupas medievais. Durante a Idade Média, era considerado normal que as pessoas usassem roupas que cobrissem todo o corpo, incluindo o rosto. Isso se deveu em parte à influência da Igreja, que acreditava que a exibição excessiva do corpo era sinal de vaidade. As roupas também eram usadas para indicar status social, com os nobres usando roupas mais elaboradas e caras do que os plebeus. Trabalho infantil vitoriano. Na era vitoriana, era considerado normal que as crianças trabalhassem em fábricas por longas horas e pouco salário. O trabalho infantil era visto como uma forma de ensinar às crianças o valor do trabalho árduo e de fornecer mão de obra barata para as fábricas. Não foi até o final do século XIX que as leis foram aprovadas para restringir o trabalho infantil e garantir que as crianças recebessem educação. Fumar em público. No início dos anos 1900, fumar cigarros não era apenas normal, mas também moda, mesmo em locais públicos. Os cigarros eram comercializados como um símbolo de sofisticação e glamour, e muitas celebridades eram vistas fumando em filmes e propagandas. Foi até a década de 1960 que os efeitos nocivos do fumo foram amplamente reconhecidos, e leis foram aprovadas para restringir o fumo em locais públicos. Hora do rádio em família. Na década de 1930, os programas de rádio estavam na moda e era normal que as famílias se reunissem em torno do rádio para ouvir seus programas favoritos. Esta foi uma maneira de as famílias se unirem e compartilharem uma experiência comum. Os programas de rádio eram variados e incluíam dramas, comédias, música, notícias e muito mais. Leiteiros. Antes que a refrigeração fosse generalizada, era normal que os leiteiros entregassem leite fresco diretamente na porta das pessoas. Essa era uma maneira conveniente das pessoas obterem seu leite sem precisar sair de casa. Leiteiros vinham todas as manhãs com garrafas de leite fresco, e as pessoas deixavam suas garrafas vazias do lado de fora para o leiteiro recolher e reabastecer. Castigos corporais nas escolas. No passado, era considerado normal que os professores usassem castigos corporais, como palmadas, para disciplinar os alunos. Isso foi visto como uma forma de manter a ordem e o respeito na sala de aula. No entanto, estudos mostraram que essa forma de punição pode ter efeitos negativos na saúde mental e no bem-estar das crianças, e muitas escolas já proibiram o castigo corporal. Papéis de gênero na década de 1950. Era normal que os homens fossem o provedor e as mulheres as donas de casa. Esperava-se que as mulheres cozinhassem, limpassem e cuidassem dos filhos, enquanto os homens deveriam trabalhar e sustentar a família. Isso foi reforçado pela cultura popular, como filmes e programas de TV. No entanto, essa definição estreita de papéis de gênero começou a mudar na década de 1960 com a ascensão do movimento de libertação das mulheres. Sangria. No passado, a sangria era uma prática médica comum em que os médicos cortavam a pele do paciente e o deixavam sangrar. Isso era feito para equilibrar os humores do corpo e tratar uma série de doenças, de dores de cabeça a pneumonia. Foi até o século XIX que a comunidade médica começou a reconhecer os efeitos nocivos dessa prática. Execuções públicas. No passado, era normal que as pessoas se reunissem em público para assistir às execuções, fosse por enforcamento, decapitação ou outros métodos. Isso era visto como uma forma de entretenimento e uma forma de reforçar o poder do Estado. No entanto, com o tempo, as pessoas começaram a questionar a moralidade das execuções públicas, e muitos países já as aboliram completamente. Colonialismo. Na época, era considerado normal que os países poderosos colonizassem e explorassem os países mais fracos por seus recursos e mão de obra. Isso levou a uma desigualdade e sofrimento generalizados para os povos colonizados, e foi somente em meados do século XX que muitos países começaram a se tornar independentes e a se opor ao colonialismo. Hoje,
Os efeitos do colonialismo ainda são sentidos em muitas partes do mundo, e há um debate contínuo sobre como lidar com o legado desse período sombrio da história. Já que você aprendeu sobre as 10 coisas estranhas que antes eram consideradas normais, agora é hora de se perguntar o porquê de apenas 2% da população mundial deter toda a riqueza do mundo, enquanto o restante estão fadadas à pobreza. Veja nosso último vídeo clicando nesse card agora. E entenda quem são essas famílias e o segredo oculto que estão por trás de cada uma delas.